dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã de segunda-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional nessa manhã é Longe de casa? Nós vamos meditar na palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 20. E a palavra do Senhor nos diz: a seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Aleluia! Essa palavra está na parábola do filho pródigo. Essa é uma das histórias mais conhecidas de Jesus, né? Ela nos fala de um homem que tinha 2 filhos e um dia o filho mais novo decidiu sair da casa do pai. Chegou nele e disse para ele: pai, me dá a parte que me cabe na herança. O pai, a palavra diz que o pai dividiu e deu a parte na herança. A palavra não diz que o pai questionou, nada disso. Diz que o pai partiu, dividiu as partes iguais, o que cabia a cada um dos filhos, porque ele tinha 2 filhos, e deu. Depois de um tempo, o filho pegou tudo que tinha e foi embora. Foi viver a vida dele. Foi para longe, gastou toda a herança que ele exigiu do pai e foi embora, não quis comer. Andando pelo mundo, ele perdeu tudo, gastou tudo com o que ele achava que tinha direito, que ele achava que ele podia viver. Gastou tudo, foi trabalhar de criador de porcos. A palavra do Senhor diz que ele queria comer as alfarrobas que era dada para os porcos, que era uma espécie de cacto dado para os porcos comer. Ele queria comer comida de porco, mas nem isso eles davam para ele. Então, ele perdeu tudo, ele estava lá vivendo nessa vida miserável e ele se lembrou que na casa do pai dele, os servos não eram tratados daquela forma. Eram tratados como se fossem uma família. Os servos tinham pão com fartura, diz a palavra. O que ele fez? Na cabeça dele ele pensou: bom, eu vou chegar lá e eu já vou falar para o meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Perdoa-me, eu não sou digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos seus empregados. Porque ele sabia que pelo menos ele seria bem tratado, porque os empregados do pai eram muito bem tratados. Então ele decidiu voltar. Mas, ao contrário do que ele imaginava, porque certamente por um momento ele pensou que ele ia ser posto lá com os escravos: ó, você não tem direito mais de filho, né? Porque a cultura da época, quando um filho chegava e pedia para o pai a parte que lhe cabia na herança enquanto o pai estava vivo, né, pedia em vida, era a mesma coisa que dizer assim: eu quero que você morra. Porque todos nós sabemos que herança se trata de algo que os pais ou alguém da nossa família construiu e depois de morto deixa para aquele que quiser designar os bens para os herdeiros, né, para os parentes próximos, parentes vivos. Mas toda essa fortuna, todo esse dinheiro, tudo aquilo que ficar de herança só é designado para as pessoas depois que a pessoa morre. Então, na cultura da época, falar isso para o pai: pai, me dá a parte que me cabe na herança, era como dizer para o pai: eu quero que você morra, porque eu quero ter acesso ao que é meu. Então, foi muito triste. Quando ele voltou, ele achou que seria tratado como escravo, porque ele tinha cometido um ato que era, né, vergonhoso para o pai. Mas ao contrário disso, o pai dele recebeu ele de braços abertos. A palavra diz que, estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Então o pai correu, abraçou, beijou o filho, festejou a volta do filho. Quando ele disse isso, ele falou: vai lá, pega uma roupa, põe uma roupa limpa nele, põe uma sandália no pé dele, traz um anel e põe no dedo dele, que era um anel com o brasão da família, que ele mostrava que ele era uma pessoa nobre, que ele era o dono da casa, né? Que fazia parte da família da casa. E ainda mais, disse: mata um novilho, mata um boi, um novilho gordo, e vamos festejar, porque o meu filho estava morto e voltou a viver. O pai fez uma grande festa, foi a coisa mais linda. Mas o outro filho que ficou na casa, ele não ficou nada satisfeito. Quando ele veio, que ele viu que estava acontecendo uma festa, ele falou: o que está acontecendo?
O seu irmão voltou e seu pai fez uma festa. Outro filho ficou muito bravo. Afinal, aquele irmão tinha renegado a família e esbanjado os bens da família. E assim, quando ele voltou, ele era recebido dessa forma. Na cabeça dele, isso não fazia sentido. Mas enfim, e aí? Eu quero te perguntar, qual filho você tem se parecido? Com qual desses dois filhos você tem se parecido hoje? Porque às vezes, certamente, nós nos desviamos, abandonamos a presença do Pai. Decidimos viver por nossa conta, tomar as nossas próprias decisões, arriscar o que a gente acha que vale a pena ou não arriscar. E no fim nós entendemos que a vida sem Deus é simplesmente um deserto. A vida sem Deus é como viver num solo árido. É tudo uma ilusão, é tudo uma solidão, é um vazio, uma tristeza, uma angústia que a gente não consegue explicar, porque simplesmente não há vida fora de Cristo, não há vida fora de Deus. Ou talvez você até seja parecido com um filho mais velho. Aparentemente está ali na casa do pai, vai ao culto todos os domingos, todas as quartas, quintas-feiras, está sempre ali na igreja, está servindo, mas apesar disso, o seu coração está muito longe de Deus. Você está na casa do pai, mas você não conhece o pai. Você está na casa do pai, mas não tem relacionamento com o pai. Você tem tudo ao seu alcance. Porque o filho, quando ele vai questionar o pai, que isso? O senhor nunca me deu um novilho para que eu pudesse festejar com os meus amigos? O pai fala, tudo que eu tenho é teu. Você tem acesso a tudo que eu tenho é teu. Então você tem alcance, tudo, mas você desconhece o pai. Você desconhece o amor dele, que é leal, que é generoso. Você não tem relacionamento, não tem intimidade. Mas enfim, seja qual for o tipo de distância, eu venho te dizer que hoje é o tempo de voltar para a casa do Pai. Hoje é o tempo de quebrar, de aniquilar essa distância. Volte, o Pai está te esperando. Lembre-se, Deus ele tem compaixão, seja qual for a situação que você esteja passando, o Senhor ele tem compaixão. O amor dele é infinito. Ele nos alcançou, a graça dele nos alcançou. Então ore, fale com Deus, peça perdão, se reconcilie com o Pai hoje. O Senhor está no portão, olhando para a estrada, olhando para o horizonte, esperando você voltar, ansioso para te dar um abraço. Volte para o Pai como um filho que ama e aprecia a companhia dele. Como um filho que valoriza tudo que ele fez, faz e ainda fará. Porque a palavra do Senhor diz que honre os seus pais para que se prolongue os dias na terra. Deus é o nosso Pai. Honre o seu Pai. Jesus Cristo mesmo é o nosso exemplo. É o exemplo máximo de como um filho de Deus. De como um filho de Deus tem que buscar o seu Pai. Então busque ser mais parecida com Jesus. Busque mais da presença de Deus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, vindo de Deus, nascido de Deus, ele sempre estava em constante oração, buscando estar sempre conectado com o Senhor. E ainda bem que nós temos um Pai amoroso, que tem os seus braços abertos para receber e não fica indiferente a nós. O Senhor não fica indiferente, Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele está sempre disposto a nos trazer de volta, a nos reconectar com Ele, para que a gente viva dentro da casa do Pai. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você. E antes da gente finalizar esse devocional, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus por esse dia, Pai. Consagramos ao Senhor o nosso dia, Te rendemos graça, porque o Senhor é muito bom conosco, Pai. Senhor, meu Deus e Pai, nós não queremos mais, Pai, estar longe de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar à Tua presença de coração, em espírito e em verdade, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por ter achado que havia outro lugar melhor, que havia outro lugar que nos acolhesse mais do que estar na Tua presença. Ah, Senhor, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 anos longe de Ti, Pai.
Senhor, nós te pedimos perdão por achar que somos melhores que os outros. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós não ouvimos a voz do Teu Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo. Pai, nós queremos ser mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o exemplo de filho que nós queremos seguir, Jesus. Ele é o exemplo de filho, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos e nos dê força, Pai, para que nós nunca mais possamos deixar os Teus caminhos e a Tua casa outra vez. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço muito a sua companhia. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, já deixa o seu curtir aqui porque ele é muito importante para nós, tá? E também me ajuda compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que a palavra do Senhor possa chegar a mais pessoas e alcançar mais vidas. Tudo isso nós fazemos para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigada pela sua companhia. Eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui novamente amanhã às 6 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.